Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estão preparados para mais uma aula de português? Olha, hoje nós vamos falar sobre ortografia e a diferença entre a fala e a escrita, tá bom? Então, preste bastante atenção. Eu quero que você selecione o seu livro de português, o seu lápis e o seu caderno, tá bom? Para iniciar a aula de hoje, eu trouxe uma parlenda, isso mesmo, uma parlenda. Você sabe o que é uma parlenda? Ele faz parte do folclore brasileiro, isso mesmo. E eu tenho certeza que você já ouviu muitos exemplos de parlenda. Olha, aquela coisinha de corre com tia na casa da tia, já ouviu? Pois é uma parlenda. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, tá bom? São textinhos que têm rima. E são ótimos para fazer brincadeiras, tá bom? Então, vamos ver a parlenda que eu trouxe hoje para vocês. Olha, eu trouxe essa parlenda. Na casa da vovó. Na casa da vovó. Vamos ler juntos, tá bom? Então, acompanhe junto comigo a leitura. Na casa da vovó tem uma rede. Na parede, na parede. Na casa da vovó tem uma rede, na parede, na parede. Quando eu balanço devagar, dá um soninho e eu chego a dormir. Mas quando eu balanço ligeirinho, ligeirinho, eu acordo e no chão eu vou cair. Vocês conheciam essa? Essa é nova, né? Olha só. Existem umas dinâmicas, uns gestos que você pode fazer quando você está lendo esse texto. Eu vou ensinar, tá? Então preste atenção e não vai dar risada. E se quiser fazer em casa, pode fazer. É assim, ó. Você faz os braços cruzados como se fosse uma rede e vai balançando, tá? Então vai lendo. Na casa da vovó tem uma rede, na parede, na parede. E balança. Na casa da vovó tem uma rede, na parede, na parede. Quando eu balanço devagar, aí balança devagarzinho, dá um soninho, faz cara de sono, tá? E eu chego a dormir. Mas quando eu balanço ligeirinho, ligeirinho, eu acordo e no chão eu vou cair. Nessa parte você tem que cair no chão, tá bom? Então se você quiser brincar com seus primos, você pode brincar, tá bom? Ou seus irmãos, eu não sei quantas crianças tem na sua casa, mas você pode tentar, tá? Olha, agora que a gente já fez esse momento mais descontraído, eu quero que você observe uma coisa nesse texto. Essa palavrinha aqui, ó, rede. Pronuncia aí na sua casa. Rede. Pronunciou? Qual foi o som que você pronunciou aqui, ó, no E, no último E? Rede. É o som de quê? De I, não é isso? E parede. Sai que som aqui? Parede. Não sai o som de I? Então, é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje, tá bom? Então, preste atenção, vamos lá. Nós vamos aprender a diferença entre fala e escrita. Na fala, a vogal E pode soar como I, como nós vimos lá no texto, né? E a vogal O pode soar como U. Vamos ver os exemplos? Rede, foi o que eu mostrei. Soa o quê? I, mas está escrito com a letra E, com a vogal E. A mesma coisa acontece com parede, mas está escrito com soa, o som que sai da nossa boca é de I, mas a escrita é com E. A mesma coisa acontece com O. Balanço tem um som de U, mas nós escrevemos com O. Soninho tem um som de U, mas nós escrevemos com O. E por quê? Ó, isso tudo nos leva a prestar bastante atenção. Por quê? Porque nem sempre as palavras são escritas do modo como elas são faladas. Por exemplo, quando você fala rede, sai o som de I, mas ela é escrita com E. Então, você tem que prestar atenção na escrita, porque nem sempre quando nós falamos uma coisa, o som que sai da nossa boca é a forma como nós vamos escrever, tá bom? Tem que prestar bastante atenção.
e fazer leituras, ó, leituras com atenção. Não é ler rápido sem prestar atenção. É ler com atenção para compreender o que o texto fala e também perceber que na escrita é diferente da nossa fala, tá bom? Vamos ver outro exemplo que acontece, esse tipo de coisa. Vamos lá, ó. Aqui, a diferença entre fala e escrita com a letra L, certo? E a letra U. Na pronúncia, geralmente, a letra L tem som de U quando está no final de sílaba. Então, se o L estiver no final da sílaba, o som que sai da nossa boca é o U. Mas nós não escrevemos com o U, nós escrevemos com o L, tá bom? Olha o exemplo. Papel. No final de sílaba, tá vendo que ele tá no final da sílaba? É escrito com a letra L, mas quando você fala, o som que sai da sua boca é o U. A mesma coisa acontece com o sol, ó. É escrito com L, certo? Mas o som que sai da sua boca é o U. Balde, tá no final da sílaba? Tá, né? Balde, final de sílaba. Tá escrito com L, mas o som é U. Então, você tem que prestar atenção que nem sempre o som que sai da nossa boca é a forma como nós vamos escrever a palavra, tá bom? E aí, conseguiu perceber que nem sempre a forma como nós falamos é a forma como nós vamos escrever? Você viu lá no exemplo que nas palavras rede e parede, que são escritas com letra E, né? Nós escrevemos com E, mas quando pronunciamos essa palavra, isso acontece muito em várias palavras, tá? Principalmente se você falar muito rápido. O som que vai sair da sua boca é diferente da escrita. Rede, no final, o som que sai é I, mas a escrita é com E, tá bom? Então, você tem que se prestar bastante atenção na forma correta de escrever as palavras, tá bom? A mesma coisa acontece com o L e com o U. Nem sempre quando você vai escrever uma palavra que o som que sai da sua boca é o U, mas na verdade a escrita é com L. Aí o exemplo lá no slide eu mostrei, o sol. Você fala, o som que sai da sua boca é o U, mas a escrita é com L. Então, por isso que você tem que ler com atenção para poder compreender como é e ver como é que se escreve as palavras, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido esse assunto, tá? Para você entender melhor, porque é um pouco confuso, né? Você vai revisar no seu livro de português, tá? O livro ele é bem explicativo e vai te ajudar. E eu tenho certeza que a sua professora já introduziu esse assunto na sala. Você vai lá na página 19 e vai fazer a leitura, tá? Faz a leitura e, se tiver respondido, você revisa. Se não, você tenta responder, tá ok? A mesma coisa agora, você vai nas páginas 28 e 29, que também fala sobre esse assunto. E aí você vai revisar, porque provavelmente já vai estar respondido, para poder ficar mais esperto sobre esse assunto. Gostou de saber o que é uma parlenda? E aí, conseguiu compreender que existe diferença entre fala e escrita? E nem sempre a forma como nós falamos é a forma que nós vamos escrever? Eu espero que você tenha compreendido e que você tenha gostado da aula de hoje, tá bom? Tchau, até a próxima aula!